Olá, nós somos a turma do segundo semestre de Odontologia Parque Ecológico Manhã e no nosso trabalho de imunologia nós iremos falar sobre interleucina 6. O nosso trabalho é apresentado por Bruna Ágata, Caio Henrique, Caroline Richelle, Cássia Andrésia, Marjorie Lima, Michele Luana e Sara Honório. Então vamos lá. Quando as células do nosso sistema imune, por exemplo, o macrófago, detectam um patógeno, ele rapidamente fagocita esse patógeno, ativando uma série de processos intracelulares, resultando na liberação de citocinas. As células do sistema imune interagem umas com as outras através de receptores, durante o desenvolvimento da resposta imune, e essas interações são mediadas por citocinas. Mas o que são citocinas? São um amplo grupo de proteínas com diversas estruturas e funções, que regulam e coordenam muitas atividades das células da imunidade inata e adaptativa. E todas as células do sistema imune secretam citocinas e expressam receptores de sinalização específicos para diversas citocinas. As citocinas, ela tem várias funções, e algumas delas é promoção de crescimento e diferenciação das células imunes, comunicação entre as células, funcionando como um mensageiro, tem função de quimiotaxia, que mobiliza as células de defesa para o local de infecção, ativação das células efetoras de linfócitos e fagócitos, ativando essas funções. E tem função sistêmica, que além das funções imunológicas, algumas citocinas, como as interleucinas, também podem afetar órgãos e sistemas fora do sistema imunológico, como o sistema nervoso central. Quanto à ação das citocinas, elas são secretadas em pequenas quantidades em resposta a um estímulo externo e ligam-se a receptores de alta afinidade existentes em células-alvo. A maioria das citocinas atua em células adjacentes, tendo uma ação parácrina. E algumas atuam nas células que as produzem, uma ação autócrina. Nas reações imunes inatas contra infecções, um número suficiente de células dendríticas e macrófagos podem ser ativados de modo a produzir grandes quantidades de citocinas, as quais podem ser ativas em locais distantes do sítio de sua secreção, tendo ação endócrina. Quanto às características gerais das citocinas, podemos citar o pleiotropismo, que é quando uma citocina pode exercer efeito em diversos tipos celulares, apresentando um efeito multiligante. A redundância, onde diferentes citocinas exercem a mesma função. O sinergismo, que é quando ocorre a indução da síntese de citocina, onde uma estimula a outra e se potencializam. E o antagonismo, que é quando citocinas têm funções opostas, ou seja, uma anula a outra. No tocante à denominação, a maioria das citocinas, definidas ao nível molecular, recebem a denominação de interleucinas, acompanhada de um número, por exemplo, interleucina 1, interleucina 2, interleucina 6. Contudo, também recebem vários outros nomes, por exemplo, fator de necrose tumoral, por questões históricas relacionadas ao modo como foram descobertas. As citocinas, que medeiam várias reações celulares da imunidade inata, são produzidas e liberadas por células dendríticas, macrófagos e mastócitos, os quais são ativados pelo reconhecimento de micro-organismos. Vale salientar que células epiteliais e outros tipos celulares também sejam capazes de secretar citocinas. Na imunidade adaptativa, os linfócitos T auxiliares são uma das principais fontes de citocinas. Bom, agora o que é a IL-6? É uma interleucina que possui função dual, ou seja, tem tanto ação pró-inflamatória como também anti-inflamatória. Ela é sintetizada por macrófagos, células endoteliais vasculares, fibroblastos e outras células em resposta aos PAMPs e também ao IL-1 e TNF. Dessa forma, a interleucina 6 ela age nas respostas inflamatórias agudas com efeitos locais ou sistêmicos. Além disso, a IL-6 ela pode atuar em ambas as imunidades. Quando ela está, por exemplo, na inata, ela atua junto com o TNF e com o IL-1, agindo de forma pró-inflamatória, contribuindo assim para os efeitos sistêmicos da inflamação. Já na imunidade adquirida, ela estimula a produção de outras duas citocinas, uma que é chamada de IL-12, agindo de forma específica como pró-inflamatória, e quando não há mais nenhum tipo de inflamação, a IL-6 ela estimula a produção de uma outra citocina, chamada de IL-10, além de fazer também a proliferação de linfócitos B.
Agora, falando um pouquinho mais sobre o receptor da IL-6, ela consiste basicamente em uma cadeia polipeptídica que possui um ligante de citocina e também uma subunidade transdutora de sinal. Essa subunidade ela é chamada de GP130, que basicamente consiste em uma molécula coestimuladora na superfície que ajuda na adesão. E essa subunidade ela também ativa um fator de transcrição chamado START3, que basicamente ele age como se fosse um NF-κB e estimula várias reações de cascata, efeitos cascatas. As funções da IL-6. A interleucina 6 possui uma função dual no corpo, o que significa que pode ter efeitos tanto benéficos quanto prejudiciais, dependendo do contexto e da quantidade em que está presente. Essa função dual reflete a complexidade do sistema imunológico e das respostas inflamatórias. A função protetora, que é a benéfica, temos a resposta imunológica. Em muitos casos, a IL-6 desempenha um papel benéfico na defesa do corpo contra infecções. Ela ajuda a ativar o sistema imunológico, promovendo a produção de anticorpos e a ativação de células imunes como macrófagos e linfócitos T para combater patógenos invasores. O estímulo à regeneração tecidual, a IL-6 é produzida em resposta a lesões e desempenha um papel na regeneração e reparo de tecidos, especialmente no músculo esquelético. A função patológica, que é a prejudicial, temos a inflamação crônica. Em excesso, a IL-6 pode contribuir para a inflamação crônica, que está associada a uma série de condições de saúde, como doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, doenças autoimunes e câncer. Na destruição tecidual, em algumas doenças autoimunes, como a artrite reumatoide, a IL-6 pode contribuir para a inflamação e a destruição dos tecidos. A síndrome de resposta inflamatória sistêmica, em casos graves de infecção e inflamação, a produção excessiva de IL-6 pode levar à síndrome, uma condição potencialmente fatal em que o sistema imunológico ataca o próprio corpo em uma escala sistêmica. O equilíbrio necessário é fundamental manter um equilíbrio adequado na regulação da IL-6 para garantir uma resposta imunológica eficaz sem desencadear inflamação crônica. A terapia-alvo. Em alguns casos clínicos, como a artrite reumatoide, a terapia que visa bloquear os efeitos da IL-6 pode ser usada para reduzir a inflamação e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Então, como essa citocina IL-6 age? Quando há uma infecção ou uma resposta inflamatória, as células imunes liberam a IL-6 para sinalizar e recrutar outras células imunes para o local afetado. Ela também pode desencadear a produção de outras citocinas inflamatórias, como a IL-1 e o fator de necrose tumoral alfa, TNF-alfa. No entanto, níveis elevados e persistentes de IL-6 podem estar associados a condições crônicas, como doenças autoimunes, doenças cardiovasculares e certos tipos de câncer. Por outro lado, a inibição da IL-6 pode ser benéfica no tratamento de certas doenças, como artrite reumatoide e síndrome do desconforto respiratório agudo. No contexto da Covid-19, a IL-6 tem sido alvo de estudo devido ao seu papel na resposta inflamatória exacerbada que ocorre em pacientes graves. Alguns medicamentos, como o tocilizumab, que é um anticorpo que bloqueia os receptores de IL-6, têm sido utilizados para tratar a resposta inflamatória excessiva observada em pacientes com Covid-19. Em resumo, a IL-6 é uma citocina importante que desempenha um papel na regulação do sistema imunológico e na resposta inflamatória. Seus níveis precisam ser equilibrados para garantir uma resposta imune saudável, mas níveis elevados podem estar associados a doenças crônicas. O controle da IL-6 pode ser um objetivo terapêutico em diversas condições médicas. Ação anti- e pró-inflamatória.
O processo inflamatório é caracterizado como resultado passivo de uma injúria tecidual, o qual é sucessivo e a produção de meadores que provocam alterações bioquímicas, celulares e vasculares, a fim de resultar a homeostase. Restaurar a homeostase. Esse processo é iniciado por uma fase aguda, na qual há o aumento do fluxo sanguíneo e de permeabilidade vascular, estimulando a migração e ativação de leucócitos e a produção de meadores pré e pós-formados. Quando o estímulo do agressor persiste, o processo torna-se crônico e adquire características diferentes, orquestrados pela resposta humoral e celular, de alta especificidade e memória imunológica. A inflamação é benéfica para a eliminação de um patógeno e a proteção contra infecções. Portanto, a citocina pró-inflamatória são reguladoras de resposta do hospedeiro a infecções, inflamação e trauma, o que também pode piorar a doença em condições patológicas. Função pró-inflamatória. Pode ser desencadeada por várias substâncias, como as citocinas pró-inflamatórias, que é a interleucina 1 e a interleucina 6, e fator de necrose. Prostaglandinas e outras moléculas que recrutam moléculas e células do sistema imunológico para áreas afetadas. Essas substâncias podem aumentar a permeabilidade de vasos sanguíneos, permitindo que as células do sistema imune entrem nos tecidos afetados e combatam a infecção ou ajude na cicatrização. Embora a inflamação seja uma resposta importante do corpo a ameaças à saúde, uma função pró-inflamatória, excessiva ou crônica, pode levar a problemas de saúde, como doenças autoimunes, doenças cardiovasculares, diabetes e outras condições inflamatórias crônicas. Portanto, o equilíbrio adequado entre as funções pró-inflamatórias e anti-inflamatórias é essencial para a saúde do corpo. As funções anti-inflamatórias refere-se a um processo de substância que tem como objetivo reduzir ou controlar a inflamação no corpo. Como mencionei anteriormente, a inflamação é a resposta natural do sistema imunológico a lesões, infecções ou outros estímulos prejudiciais. As funções anti-inflamatórias visam diminuir a intensidade ou duração da inflamação, ajudando o corpo a retornar a seu estado de equilíbrio. Isso pode ser alcançado de várias maneiras, seja na inibição de citocinas pró-inflamatórias, que são substâncias ou medicamentos que podem inibir a produção ou a ação de citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina 1. Pode ser também com o uso de inflamatórios não esteroides. Esses medicamentos, como o ibuprofeno, ele pode reduzir a inflamação, aliviando sintomas como dor, vermelhidão e inchaço. Pode ser também por corticoides, que os corticoides são medicamentos prescritos que têm um objetivo anti-inflamatório potente e são usados para tratar várias condições inflamatórias. Ou pelo estilo de vida saudável. Pode ser pela dieta balanceada, exercícios reguladores e o controle de estresse pode ajudar a reduzir a inflamação crônica no corpo. Seja por base de suplementos. Alguns suplementos como ácidos graxos, ômega 3, têm a propriedade anti-inflamatória e pode ser incorporado na dieta para ajudar a controlar a inflamação. A doença pulpar e a IL-6. Uma das doenças da polpa dentária é a doença pulpar. Em alguns casos, no processo inflamatório, evolui para a pulpite, que pode evoluir para a necrose da polpa dentária. Então, uma série de toxinas bacterianas penetram nos túbulos dentários, chegando na polpa dentária. A doença pulpar pode ser devido a uma lesão no local ou uma cárie. Em relação à cárie, quanto maior a cárie, maior a passagem do meio dentário para dentro da polpa. Ou seja, quanto mais profunda é essa cárie, mais intenso vai ser o processo inflamatório estimulado. Na polpa dentária, vai ocorrer a lesão pulpar por conta das toxinas bacterianas, dos ácidos, da ativação dos odontoblastos e da ativação das demais células da polpa.
quando os odontoblastos são ativados, eles começam a produzir citocinas pró-inflamatórias. E essas citocinas causam vasodilatação e dor. Com o tempo, junto com as toxinas bacterianas, vão causar danos teciduais na polpa dentária. A IL-6, em associação ao TNF, aumenta a resposta TH1, causa vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular e começa a ter edema dentro da polpa. Os mediadores pró-inflamatórios são IL-6 e IL-8. Os odontoblastos estimulam as outras células da polpa dentária a produzirem mais citocinas inflamatórias. Então, o dente ele entra em estado de pulpite. A pulpite ela pode ser reversível, que é quando ela pode ser tratada, ou irreversível, que é quando a inflamação evolui para a necrose pulpar, onde o único tratamento é a endo. Na pulpite reversível, os níveis de IL-6 sobem, e na pulpite irreversível, os níveis de IL-6 sobem ainda mais. O processo de inflamação da polpa está diretamente ligado ao IL-6. A IL-6 pró-inflamatória tem a função principal de quimiotaxia de linfócitos. Chamam células inflamatórias para aquele local. E assim a inflamação ela vai piorando. E um dos fatores que fazem a pulpite evoluir de reversível para irreversível é o aumento constante das citocinas pró-inflamatórias e a redução das citocinas anti-inflamatórias. Na pulpite reversível, ocorre o aumento de citocinas pró-inflamatórias, os níveis de IL-6 aumentam. E na irreversível, ocorre o aumento de citocinas pró-inflamatórias, os níveis de IL-6 aumentam ainda mais e a redução de citocinas anti-inflamatórias. O fármaco inibidor de IL-6 é o tocilizumab. Essas são nossas referências retiradas do ABAS, edição 2013 e edição 2017. Obrigada pela atenção.